Então nessa parte a gente vai utilizar alguns conhecimentos aqui relacionados à questão de baterias, questão de gravações e de loops, né? Tudo concentrado, né, no mesmo fator. Com a FL Studio aberto, eu selecionei então uma pasta aqui de House para a gente começar a utilizar alguns samples daqui. Se você quiser utilizar também da FL Studio, não tem problema nenhum. Nós iremos utilizar alternado, tá? Mas eu vou fazer aqui algumas coisas, algumas modificações. Então o processo de gravação de loops é bem tranquilo. Nós temos aqui Drum Loops para a gente ter uma base, por exemplo, aqui em 120 BPM. Eu posso trazer para cá. Pode perceber que é um loop bem tranquilo de se fazer. Então isso daqui é conhecido como top loop, né? No caso não tem a bateria completa, não tem o kick. Eu posso começar a fazer. Primeiramente, nós iremos separar aqui alguns snares ou claps, tá? Vou aqui em clap. Por exemplo aqui. Pegar esse clap aqui simples, eu vou selecionar no segundo contexto. Tá? Por exemplo assim. Por quê? Porque se eu selecionar um kick, ele vai ter essa dinâmica. Vou selecionar o kick. Vou diminuir um pouco. Né? Eu posso marcar aqui a questão de fade. Esse fade aqui eu não preciso tanto dele, né? Eu posso mesclar, né? Então, segura o Shift e arrasta. Tá em 140, vou deixar em 120 também. Vou deixar esse kick acontecendo por aqui para a gente começar a trabalhar nele. E nós podemos selecionar alguns heads, né? Por exemplo, esse aqui. Vou selecionar heads, vou deixar aqui no canto. E vai ser um loop comum, primeiramente, né? Eu vou selecionar mais uma tonalidade aqui de hatch, né? Ele vai ser para o finalzinho. E agora sim, Open Hatch para o começo. Então, se ele ficasse com o kick, fica assim. Então, bem um loop de house mesmo. E eu tenho o shaker, eu posso fazer isso daqui. Eu gosto de utilizar o shaker no Channel Rack, ele fica mais tranquilo de se utilizar, porque a gente pode fazer isso aqui, ó. E eu posso aumentar, fazer isso daqui, ó. Posso utilizar o nosso shaker pelo pattern, bem tranquilo. E diminuir um pouquinho o volume. Com o kick. E isso daqui a gente vai gravar totalmente o que está acontecendo por aqui. Para fazer isso, a gente pode simplesmente consolidar, que é uma função aqui que nós temos na nossa playlist. Agora a gente vai fazer o processo certinho para se gravar. O interessante é você utilizar, no caso aqui no master, depois a gente tira o slot, né? No caso eu vou selecionar o nosso Edson. Por que eu estou assistindo o master? Para ele gravar agora em now. Então, aqui você pode somar até onde que você quer. Então esse loop eu posso pegar e trazer para cá. Para ter mais segurança, a gente vai aqui no Edson no Master desabilitar. Só utilizei ele para a gravação do loop mesmo. E trouxe para cá. Então aqui eu trouxe as formas de gravação, que em alguns casos pode confundir. O interessante é você fazer os testes, né, para ver qual que você se adequa mais. Mas na questão de loops, o recomendável é isso daqui. Então o que está acontecendo? É esse loop aqui, ó. Posso pegar os kicks que a gente utilizou e mesclar junto nele. Olha só que interessante. Se eu pegasse outro tipo de kick, né, no caso, vou selecionar outro kick aleatório. Esse aqui, ó. Então, o nosso loop que a gente criou. Então, tá salvo por aqui. Clicando 2 vezes, a gente tem a oportunidade de abrir no Audio Clip. Essa aula aqui é bem tranquila de utilização de gravação de loop pelo Edson. Espero muito que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima aula. Até lá!